Imagina que você ganha aí no Brasil entre 9 e 10 mil reais por mês, certo? Trabalho de casa. Nessas condições ainda, você aceitaria sair do Brasil para morar em outro país, tendo essa vida boa? Esse cara era eu aí no Brasil e mesmo assim eu decidi vir pra cá, pra Austrália. Então hoje eu vou contar aqui no vídeo se vale ou não a pena vir pra Austrália em 2024. Me teletransportei aqui pro meu quarto. Esse é meu primeiro vídeo do canal. Meu nome é Gabriel. Esse aqui é o Game in Australia. Eu espero que você curta, interaja e participe aí. E vamos começar, né? Vale ou não a pena vir pra Austrália em 2024? Bom, eu quero ir direto ao ponto. Eu não quero enrolação de nada. Aqui vai ser papo reto e direto, tá? Tenho duas perguntas pra você que tá vendo esse vídeo agora. Duas perguntas que vão ser extremamente importantes pra te dizer se vale ou não a pena, tá? A primeira delas. De qual Brasil você tá saindo hoje? Tá? De qual Brasil você tá saindo hoje? Pergunta meio estranha, mas eu vou te explicar. Qual a realidade que você vive hoje no Brasil? Financeira, estrutura, família? Qual a realidade que você vive no Brasil? Qual Brasil você vive hoje? Isso é muito importante a gente comentar, porque a realidade que eu vim é a que eu comentei ali na introdução do vídeo. Um bom salário, trabalhando de casa própria. Então, quando eu tomei a decisão de vir para a Austrália, foi muito mais por motivos extra-financeiros, muito mais motivos pessoais, de sonhos pessoais, de querer conhecer coisas novas, novas experiências, do que qualquer outra coisa. E dizendo isso, o Brasil não era tão ruim pra mim. Você entende? O Brasil, que Brasil você vive hoje? Você tem casa, carro, o que você tá abrindo mão pra querer vir pra Austrália? Isso é muito importante você parar pra pensar no seu planejamento, porque faz parte de, às vezes, de alguma frustração de o que a gente vai sentir, porque em determinado momento isso vai acontecer, tá? Guarda isso que eu tô te falando, você vai estar aqui na Austrália e você vai estar se pensando, pô, eu precisava estar fazendo isso mesmo? Você pode estar trabalhando na obra, ou não, quem sabe? Você pode estar trabalhando em qualquer outro lugar e estar pensando, pô, precisava estar passando por isso mesmo? Precisava estar passando por essa humilhação, por esse esforço tremendo? Isso vai acontecer e você vai se perguntar, e é aí que é importante você setar as expectativas de qual Brasil você está saindo hoje. Qual a posição que você está saindo hoje, que você está abrindo mão, e do Brasil que você vive, certo? A segunda pergunta, que pra mim é a mais importante. Você que tá saindo hoje do Brasil, você tá fazendo um planejamento pra você ser um intercambista ou você ser um imigrante? Me diz aí. Caso você não saiba a diferença, o intercambista é o cara que ele vai vir aqui pra Austrália e ele vai vir por um intercâmbio cultural, literalmente. Vai vir pra aprender o idioma, ele vai vir pra conhecer gente nova, imergir na cultura australiana, fazer amigos, sair, viajar, conhecer as praias, as belezas naturais e se desenvolver como pessoa profissional e o principal ponto, com data para voltar, né? Eu acho que é isso que torna o processo do intercâmbio diferente de quem quer imigrar. Porque ele tem a data para voltar, ele sabe que tem pessoas esperando ele, o trabalho dele muitas vezes tá lá ainda esperando, as coisas dele, família, cachorro, enfim. Não digo que é mais fácil que o imigrante, não é questão de comparação, eu digo é questão de planejamento, e isso faz diferença na hora de dizer se vale ou não a pena vir para cá. Porque o cara que tá fazendo intercâmbio, muitas vezes ele sabe que ele vai voltar e as coisas às vezes tornam um processo menos doloroso, né? A frustração, a expectativa, ela é mais setada, ela é mais tranquilizada quando você sabe que, pô, algo não deu certo aqui, eu tenho minha segurança ainda no Brasil e eu sei que eu vou voltar pra lá. É diferente. Porque o cara que decidiu que vai emigrar, que vai tentar um processo de residência, de permanência, de cidadania aqui na Austrália, esse cara, muitas das vezes, ele largou tudo, ele vendeu tudo, casa, carro, moto,
emprego, deixou tudo e ele tem uma bala só para fazer o tiro dar certo. Então esse cara, muitas vezes, ele tem a expectativa e a frustração muito mais abaladas, porque esse processo, ele não é fácil. Óbvio, se fosse fácil, todo mundo conseguiria. E claro, não estou falando que só existem esses dois mundos. Tem gente que vem com a vontade de fazer um intercâmbio e acaba amando o país e querendo ficar, caso também o contrário. Acha que quer emigrar, que é o que a Austrália é maravilhosa, chega aqui, vê que não é isso e quer voltar, quer ir para outro lugar. Isso acontece. A questão no final é que esses dois mundos, eles coexistem, do imigrante e do intercambista, mas eles sofrem realidades diferentes. Porque muitas das vezes o cara que no Brasil ele largou tudo para cumprir esse sonho, para tentar emigrar, as expectativas dele muitas vezes podem ser um pouco interrompidas pelas frustrações e pelos perrengues que se enfrenta aqui na Austrália, né? Porque os perrengues eles vão começar para os dois mundos, seja no intercâmbio, seja quem decide ser imigrante. Assim, a partir do momento que você pisa no avião vindo para cá, já começa a barreira linguística, já começa a ter dificuldade de se comunicar e aquilo só vai sendo cada vez mais vai aumentando, vai ficando pior no bom sentido. Você vai tendo que evoluir cada vez mais no inglês para você se emergir na cultura de fato, né? E é muito importante, cara, a gente parar pra pensar que esses dois mundos, eles vão trazer realidades diferentes hoje. Porque se você pensa que você quer emigrar de fato para a Austrália, você vai ter que estar disposto a abrir mão de muita coisa, você vai ter que estar disposto a trabalhar muito. Não falo que o intercambista não vai trabalhar, ele vai também, mas com propostas diferentes, você me entende? O cara que é um intercambista, muitas vezes ele já tá com o curso pago, e ele vai fazer o dinheiro dele aqui na Austrália, meio que pra ele, pra pagar, óbvio, ele vai pagar o aluguel dele, comida, mas ele sabe que ele vai voltar. Essa é a principal diferença. Ele sabe que vai ter alguém pra buscar ele no aeroporto aqui um tempo, um ano e meio. O cara que decidiu emigrar, ele vai ter que ter noção, que ele vai ter que ter um controle financeiro, porque ele vai ter que pagar a renovação de visto, curso. Ele vai estar sempre tendo que trabalhar muito, se esforçando muito. Principalmente se você é um cara que decidiu emigrar com a sua família, tá com a família aqui, tem várias responsabilidades dentro disso. E, claro, não tem como não deixar de citar alguns pontos que são importantes em todo esse processo, que vai dizer pra você se vai ou não valer a pena, né? E o que todo mundo já sabe dentro da Austrália, do poder de compra, da segurança, o maior salário mínimo do mundo, que esse processo de imigração, intercâmbio vai te evoluir como ser humano, como pessoa, como profissional, isso é fato, todo mundo sabe. Eu queria poder te deixar sentir o que eu sinto, a segurança que eu sinto nesse país, que é maravilhosa. Eu queria poder emprestar meus olhos para você conseguir ver as praias aqui que são lindas. Queria deixar os meus ouvidos para você entender como as pessoas são respeitosas também aqui nesse país. Mas eu não posso deixar de citar vários problemas, vários perrengues que você vai passar muito se você decidir ser imigrante nesse país, tá? Primeiro, você vai começar aqui com visto de muitas vezes, né? Claro que eu quero contar isso para as massas, esse vídeo para as massas, não para aquelas pessoas específicas que conseguiram um visto direto de trabalho ou conseguiram a residência direto do Brasil. É para você que está vindo, vai vir como estudante, para recomeçar do zero uma carreira. Esse vídeo é para você. Os perrengues em geral que as pessoas vão passar aqui, tá? Com visto de estudante cara, limitação de horas. Isso é muito complicado aqui na Austrália. Pode parecer bobagem, porque a maioria das pessoas trabalha mais que essas 24 horas, tá? E quando eu tava como estudante, hoje eu, graças a Deus, consegui um visto de trabalho, eu trabalhava mais que essas 24 horas. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E muita gente consegue, só que muitas empresas, muitas mesmo, tá? Elas fecham a porta a partir do momento que você fala o tipo de visto que você tem. Isso é fato, isso acontece muito. Claro, não venha com essa expectativa de que, eu conheci tal pessoa, eu vi tal vídeo, eu vi tal pessoa, que elas trabalham 40, 50 horas por semana e é isso que vai acontecer comigo, porque eu já vi vários casos de pessoas que demoraram semanas para achar um trabalho e muitas das vezes os lugares que ela batia na porta, a partir do momento que elas sabiam do visto que ela tinha, fechavam as portas, tá? Isso acontece muito. Outra coisa, dividir moradia.
algumas pessoas têm problemas com isso, né? De conseguir dividir quarto, casa, não consegue se organizar direito ali. São pessoas diferentes que você nunca viu na vida, vivências, experiências. E, não menos importante, por último, a barreira linguística, tá? Por isso que é muito importante você vir pra cá pré-setado com as suas expectativas ali. E se caso você não tenha nenhum estudo antes, né, do idioma, é muito importante você entender que isso vai ser um processo dolorido. Vai ser para achar emprego, para se comunicar, para ser entendido, para se expressar, para conhecer gente nova. Você pode se sentir um pouco rejeitado, isolado, mas faz parte do processo de você evoluir no idioma. E eu tô falando de pontos negativos da Austrália aqui no geral, mas é para você entender se vale ou não a pena o processo de você vir. Esses são os perrengues principais que acontecem na vida de um cara que decide vir para cá. Claro, tudo isso é potencializado pela expectativa e pelo planejamento que você pôs. Você se propôs a ser um imigrante, a querer vir para morar aqui, para virar um cidadão. Entenda que o seu visto de estudante, a sua missão é sair o mais rápido dele. O cara que é intercambista, talvez ele não esteja preocupado tanto com isso. Você entendeu? Dividir moradia, o cara que é intercambista, talvez seja até legal para ele dividir, ir se mudando, conhecer gente nova. Você que quer morar aqui na Austrália, não. Você vai tentar ao máximo achar o seu cantinho, alugar uma coisa só para você. Você tá entendendo? Esses dois polos, eles coexistem porque eles vieram para a Austrália às vezes com o mesmo objetivo de aprender inglês, conhecer um país novo. Só que quando você decide que o seu objetivo é imigrar, o seu foco ele muda, as coisas começam a ser dadas muito mais, você começa a dar muito mais importância para as coisas e valorizar muito mais os momentos, dinheiro, trabalho. Não tô falando que o intercambista não faz isso, tá, gente? Só tô tentando setar os planos desses dois mundos. Dividir moradia, então, pode ser que não seja um problema do intercambista, às vezes ele até gosta, mas o cara que decidiu migrar, com certeza, ele vai querer algo só pra ele, às vezes só um quarto, ou achar um estúdio. Isso envolve mais dinheiro. Pra você conseguir mais dinheiro, mais trabalho. Vou contar um pouco da minha história em outro vídeo, mas chega horas que você só trabalha nessa Austrália, cara. Você só trabalha porque se você decidiu viver aqui, se você decidiu emigrar, virar um cidadão, você vai ter que trabalhar muito, e muito, e muito, tá? Outro ponto, limitação de horas. Cara, o cara que já veio com o curso pago, o intercambista que já veio com o curso pago, a limitação de horas talvez não afete tanto ele, porque é um valor que é o suficiente para ele pagar a conta dele, continuar indo pro curso, sair às vezes no final de semana, comer algo ali. Não é tanto dinheiro, né? Porque você vai trabalhar só 24 horas por semana, mas é o suficiente pro intercambista, né? Não vai conseguir juntar rios e rios de dinheiro quando voltar pro Brasil, mas é o suficiente ali pro cara, né? Às vezes ele pode até trabalhar mais, quer fazer uma graninha, aproveitar, mas é diferente. O cara que tem alimentação de horas e decidiu ser imigrante, ele vai ter que pensar em renovação de visto, que não é barato. O governo aumentou agora a renovação do visto, esses tempos aí. Vai ter que pensar no curso. Se ele quer ficar na Austrália, ele vai ter que escolher um curso da high list, da demanda, né? Que também não é barato. Eu faço o meu e eu pago $30 mil em 2 anos. Se você dividir aí, como eu faço, né, minhas contas todas separadinhas, eu faço por semana, eu gasto quase $300 por semana. Então você vai ter que pensar em visto, o curso, moradia, porque você não vai, se você decidiu ficar aqui na Austrália, você vai querer ter um conforto pelo menos, né? Você vai ter que achar um quarto só pra você, se for perto da City é mais dinheiro ainda. Então tudo isso vai ter que ser levado em consideração, certo? Porque o cara que decidiu migrar, o esforço vai ter que ser dobrado, cara. Essa é a verdade, tá? E com a limitação de horas, isso é impossível. Eu cravo aqui pra você, tá? Se você decidiu imigrar, eu tô falando de alguém que veio pra Austrália, né, claro, e recomeçou a vida. Não tô falando que o cara já trouxe 10, 20 mil dólares. Aí é outra realidade, claro, né? Trouxe 50 mil dólares já do Brasil, aí é outra realidade. Mas se começou do zero aqui, é impossível você conseguir renovar o seu visto, entrar num curso que vai te dar acesso no futuro a uma cidadania, uma residência, e você só trabalhar as 24 horas. É impossível. Infelizmente, essa é a verdade da Austrália.
Essa é a verdade da Austrália. E por último, não menos importante, a barreira linguística. A barreira linguística, ela vai acontecer e cabe a você entender a sua evolução. Não se frustre. Pense que no começo ele é um processo que ele requer tempo, ele requer investimento. E é muito, muito engraçado isso, porque muitas pessoas não entendem que você evoluir em inglês, às vezes é muito mais benéfico do que você ficar atrás de trabalho rápido. Por mais que às vezes você precise muito de dinheiro rápido para renovar visto, porque o inglês é o que vai te abrir portas aqui nesse país. Essa é a maior verdade. Cara, isso é fato comprovado. Muitas vezes alguém que tem mais experiência que você numa área específica, mas não consegue falar inglês. E às vezes você tem um inglês melhor que o deles, consegue se expressar, se comunicar, ser entendido e entender, vai tomar a vaga dele. Vai ter mais portas abertas. Então, se tudo isso não for um problema para você, se essa barreira linguística, se esse tempo que você tiver para aprender, cada um tem um tempo, alguns vão pegar rápido o inglês, alguns vão pegar um pouco mais demorado. Se tudo isso não for um problema para você, com certeza vale muito a pena você focar no inglês. A minha conclusão, como um todo, vendo como está a Austrália hoje, com tudo que você vai ter que fazer de investimento para você querer emigrar para a Austrália, eu penso o seguinte: para intercâmbio vale super, super a pena. É um país maravilhoso. Você vai conhecer gente nova, vai viajar muito, vai conhecer praias lindas. Tem países aqui em volta da Austrália que são super baratos para você visitar. Você trabalhando aqui até 24 horas semanais, você vai ter um dinheiro para poder visitar esses países. Bali, Tailândia, você vai ter acesso a várias coisas, cultura, e o principal, você vai evoluir no inglês, cara, que é um país muito bom para você aprender inglês. Claro, se você se dedicar. Ninguém faz milagre. Para quem vai decidir imigrar, eu diria que talvez mais para não do que para sim. Tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, e sua estratégia tem que estar bem alinhada. E eu falo isso com experiência própria de alguém que quer isso, quer ficar, quer ser residente, e que desde o começo, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu já tinha uma estratégia bem setada. É muito imprescindível que o cara que decida isso, ele não pode perder um dia. Ele tem que estar muito bem organizado e setado com os objetivos dele, o que ele tem que estudar, o que ele tem que fazer, como ele tem que guardar o dinheiro dele, onde ele tem que investir, onde ele tem que estar. E por que eu falo que talvez não vale a pena, tá? E não é porque eu não quero ninguém aqui não, tá? Eu quero todo mundo aqui. Quero todo mundo aqui feliz, construir uma família, se possível. Porque eu abri mão de muitas coisas pra conseguir isso. Quando eu decidi que eu queria ficar, eu entendi o tanto que eu ia ter que gastar. Eu fiquei 1 ano, não vi um canguru, visitei 2, 3 praias e nem cheguei a entrar, porque minha vida era trabalho. Saí pouquíssimo, conheci pouca gente. Desde que eu tô aqui, não encontrei nenhuma pessoa pra me relacionar, de fato, nada, nem perto. Então eu vivi pro trabalho, eu vivi pra juntar dinheiro. Você tem noção que é você vir pra uma Austrália e você não ter tempo pra visitar a praia, pra não ver canguru, falar pouco com a família, trabalhar de segunda a domingo. Só uma história rápida, eu cheguei ao momento que eu estudava inglês, das 8 da manhã até as 2 da tarde, eu ia para um trabalho que eu lavava louça no restaurante, saía de lá e ia fazer um cleaner num shopping que já estava fechado, ficava até as 1 da manhã, e depois no dia seguinte eu ia pro curso. Dormia 4, 5 horas por dia, e eu fiz isso por meses. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a pagar esse preço por um sonho, por ser residente, por ser cidadão nesse país? Essa é a pergunta de milhões. Fora que o dinheiro que eu gastei até hoje, eu ainda não virei residente, e nem tenho certeza se vou vir a ser, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Pensando hoje, o dinheiro que eu gastei, eu teria várias outras opções. Só hoje, pra vocês saberem, no Brasil, entre 5 pessoas, pelo menos uma tem descendência italiana. Fora as outras europeias, pode ter espanhola, enfim, alemã.
Será que você não tem essa descendência? Talvez hoje, eu com a cabeça que eu tenho hoje, com o dinheiro todo que eu já investi aqui no país até agora, eu talvez teria investido em conseguir uma cidadania europeia e ir para a Europa. Talvez. Eu acho que as opções estão aí, cabe a gente pesquisar bastante, a gente se planejar e o principal, decidiu vir para cá, faz um planejamento estratégico, claro, com um profissional capacitado que vai saber te orientar, te guiar e pensa se vale a pena. No mais, a minha conclusão é essa. Como intercâmbio, país maravilhoso, vai aprender, vai evoluir. Como imigrante, talvez, sete suas expectativas, tenha no papel, caneta e saiba quanto você vai gastar, porque é bem caro, caso você decida isso. E esteja preparado para os perrengues. A partir do momento que você decide viver nesse país, criar uma família aqui, dormindo e acordando, pondo sua cabeça num travesseiro, pensando que a Austrália pode mudar as leis para imigrante a qualquer momento, pode mudar as leis para você conseguir um novo visto. E é dia após dia numa luta, é dia após dia numa batalha, mas que as pessoas que conseguem dizem que vale a pena cada minuto, tá? Eu ainda não tô nessa expectativa, eu ainda não tô nesse momento, então pra mim a minha expectativa é ainda mais calma, por isso que eu falo que talvez não vale a pena pra você, pode ser que outro país faça mais sentido, mas a minha conclusão é essa, tá bom? Gente, muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, foi meu primeiro vídeo do canal, comenta aqui embaixo, vamos interagir, vamos trocar uma ideia, o que vocês quiserem também, só perguntar pra mim, e vai ter mais assuntos aí nesse canal, o próximo ainda não decidiu o assunto, mas tamo aí. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus.